Conhecimento, relacionamento e propósito. Bom, Começamos mais um Empreender SCcast, galera. Pô, ficamos uma semaninha sem gravar, tava com saudade, cara. Tava ansioso. Tu também, né? Tá. Friozinho na barriga, já são quase 200 episódios, mas a gente sempre mantém, né? Galera que tá aí com a gente, lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E no episódio de hoje a gente tá recebendo um cara muito legal, um parceiro aí, já conheço há muitos anos. Felizão, né? Obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo. Pedro Machado, ele que é jornalista e também, né, colunista da NSC, responsável aí pela área de negócios, economia e muito mais, né, Pedrão? Seja bem-vindo, cara. Oi, João, tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite. Minha área de especialização, digamos assim, embora eu não tenha uma formação em economia, é em economia, mas a gente acaba cobrindo de tudo um pouco hoje em dia, né? Jornalista tem que ser multifuncional, multitarefa e multiplataforma. Então, se precisar cobrir qualquer outra coisa, a gente acaba cobrindo, né? Essa questão de multiplataforma hoje é muito real, né, cara? Porque vocês acabam... o cara era contratado para ser colunista da internet, mas fala na rádio, fala na TV se precisar, né, cara? A NSC é um grupo robusto, né? A gente tem operações de televisão aí em Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, tem rádios, né, CBN, Rádio Atlântida... E onde o pessoal demanda, a gente vai, né? Então, meu trabalho principal é como colunista do nsctotal.com.br. Também escrevo uma coluna para a edição semanal impressa do Jornal de Santa Catarina. E, eventualmente, participo aí da Rádio Atlântida com boletins na CBN, com comentários no Jornal do Almoço também. Então, muitas vezes a gente cruza, cabeceia, faz o gol, volta para marcar, né? Mas é a situação de hoje do mercado de jornalismo aí. A gente entrevistou no WK, lembra no Conexão WK? O Bruno Vaté. Ele é o Vaté, ele é o da Nexpon, né? Isso. E aí a gente falou um pouquinho sobre a realidade do grupo NSC e de verdade é um grupo de comunicação bem robusto e que com certeza faz um trabalho essencial aí no nosso estado. Pelo menos a gente acompanha as notícias e, cara, é aquele poder de informação, né? Um grande canhão de informação. Eu imagino que para ti, enquanto jornalista de formação, deva ser também um motivo de muito orgulho integrar um time desse, não, Pedrão? E a gente... Eu já era jornalista, já tinha trabalhado com jornalismo antes de entrar na antiga RBS, né? Antes da RBS, que é gaúcha, ter vendido as operações aqui no estado de Santa Catarina. Mas eu brinco, assim, que eu aprendi a ser jornalista mesmo dentro da RBS, né? Que hoje é NSC aqui, porque, como você falou, João, a gente tem um canhão de informação na mão. Então, tudo que a gente faz, o que a gente escreve, o que a gente publica, demanda, assim, uma apuração muito responsável. Foi dentro de uma empresa desse tamanho que eu consegui ter uma noção de como o meu trabalho impacta a vida das pessoas. Quanto tempo já? Cara, esse ano eu vou fazer 12 anos de empresa. Eu entrei em 2013, não entrei por Blumenau. Eu entrei no jornal A Notícia, lá de Joinville. Antes, aqui em Blumenau, eu trabalhei muitos anos com o Carlos Toné. O Toné. No portal Note Center. Eu fiquei 6 anos trabalhando com o Toné. O Toné é um cara que a gente tem que convidar para vir aqui, ô Grace. O que esse cara tem de história aí vai render um baita programa para vocês, tá? E eu brinco assim... Já vou mandar pra Grace aqui. Já mando uma mensagem pro Toné. E eu brinco assim que ele foi o cara que me ensinou a escrever. E eu falo isso para todo mundo, assim. Eu já tava na faculdade de jornalismo quando eu comecei a trabalhar com ele. Mas eu tava entrando no 3º semestre, eu nem tinha tido aula de redação ainda. Então, o primeiro ano da grade antiga da Univale, né? Onde eu me formei, era bastante teórico. E eu fui aprender mesmo redação jornalística, esse esquema de você hierarquizar a informação na escrita de uma matéria, de uma reportagem, né? O lead, que a gente chama, foi com o Tonete, cara. E ele tem uma metodologia de ensino bem peculiar, mas isso eu vou deixar para vocês perguntarem para ele quando ele vier aqui, tá? Eu vou fazer essa pergunta. O contato já tá aí pra ti. Pedrão, por que jornalismo, cara? Cara, foi uma escolha, assim, muito fácil na minha vida, assim. Eu nunca tive muito dilema para escolher profissão. E aí eu vou fazer uma menção que o João comentou aqui antes da gente entrar no ar, que eu cheguei aqui no estúdio, ele falou assim, me falaram para não te chamar de Pedro, chamar de Mosquito. Mosquito era o meu apelido no Mirk, cara. Lá que a gente entrava ali no chat, ali no início dos anos 2000. Cara, o Mirk tal da tela preta. Tela preta. E ali, cara, nessa época... Tinha os canais. Tinha os canais e eu... Eu lembro do Mirk. Cara, eu narrava jogos de futebol nos canais do Mirk, assim. Então eu via na rádio
E às vezes estava num canal, assim, com, sei lá, 200, 300 pessoas. E narrava o jogo, assim. Era como se eu tivesse o tempo real que tem hoje em dia, né? Ah, tipo, entendi. Tu escrevia os lances. Eu ouvia o jogo na transmissão da rádio e escrevia, né? E gritava gol. Gritava não, né? Escrevia gol e tal. E nessa época, cara, eu fiz um concurso de redação do Jornal de Santa Catarina, por incrível que pareça. Até um pouquinho antes disso. Mas tu é blumenauense. Eu sou blumenauense, sou aqui de Blumenau. Morei a vida inteira aqui, tirando esse período que eu fiz anos e meio em Joinville, né? Foi por onde eu entrei na empresa. E nessa época, assim, eu devia estar na 3ª, 4ª, 5ª série, enfim. Eu fiz um concurso de redação do Jornal de Santa Catarina. Cara, com um tema que é super atual hoje em dia, né? Que era a poluição do Rio Itajaí-Açu. E eu fui um dos finalistas desse concurso na época. Acabei não ficando entre os primeiros colocados. Mas ali acho que já despertou um pouquinho de interesse de redação. E aí juntou essas duas coisas. Eu gostava muito de esporte. Eu entrei no jornalismo para fazer esporte. E acho que com 10, 11 anos eu já sabia o que eu queria fazer. Já queria ser jornalista. Quando eu entrei na faculdade, e naquela história de começar a querer trabalhar logo na área, minha primeira oportunidade de estágio foi com o Carlos Soné, no Note Center, que era economia e negócios, que é a área que eu atuo até hoje. Não era algo que eu imaginava fazer. O Note Center foi o precursor dos portais de economia do estado de Santa Catarina. Eu acredito que sim, acredito que sim. Existe até hoje ainda, né? Não era algo que eu imaginava fazer, economia e negócios. Era algo que eu via pouca gente da minha turma da faculdade disposta a fazer, porque é um tema um pouco mais duro, difícil de entender, às vezes até de explicar para as outras pessoas, né? Mas, beleza, cara, pintou a oportunidade ali. Eu trabalhava na empresa dos meus pais na época. Não via a hora de sair. Eu precisava ajudá-los na empresa, né? Mas também não via a hora de entrar na minha área de atuação. Meus pais têm uma empresa de temperos e condimentos. Tempero do campo. Tem uma linha de sal de parrilha. Sim. Acho até que eu tenho em casa. Você encontra aí em algumas redes de supermercado aqui de Blumenau e da região. Então eu... Desde aquela época já? Sim, a empresa tem mais de 20 anos. A empresa tem mais de 20 anos. Que legal, cara. E aí, cara, peguei a oportunidade de trabalhar na área de economia. Acabei gostando, me apaixonando, também vi... Tem um viés empreendedor na família, assim? Tem. Os meus irmãos também são da área da comunicação. Tenho 2 irmãos. Eles não moram aqui em Blumenau. Mas eles têm uma pegada mais empreendedora. Pra tristeza do meu pai, nenhum deles quis seguir a empresa, né? Acho que é um dilema de sucessão familiar aí, que é até um assunto que a gente pode entrar mais pra frente, que afeta muitas empresas aqui de Blumenau, né? A gente tratou. Tu não imagina absorver essa tarefa? Cara, se tudo der errado no jornalismo um dia, quem sabe, né? Quem sabe não, né? Mas... Quem sabe não. Mas, enfim, não era o que eu pretendia fazer. E aí, cara, eu entrei nessa área de economia. Eu também vi na época já... como tinha pouca gente disposta a trabalhar nessa área da minha turma de jornalismo, o pessoal queria fazer mais esporte, política, né? E ninguém olhava muito pra economia, assim. Era um patinho feio. E já era um mercado muito concorrido, né? De repente, se eu olhar um pouquinho mais pra essa área aqui, eu vou ter uma chance maior de me colocar nesse mercado, né? E, cara, então foi estratégico. Mas, assim, foi muito inconsciente, cara. Porque eu tinha 18, 19, 20 anos, assim. Eu não tinha maturidade pra enxergar isso de uma forma tão estratégica. Mas acabou acontecendo. Antes de tu continuar e a gente falando de economia, deixa eu agradecer os patrocinadores rapidinho. Pode ser, Pedrão? Vamos lá. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Conhecer essa indústria aqui, né? Estamos nos estúdios aqui na Arte Pro. Até me rendeu uma pauta aqui já. Com vocês aqui. Quebramos uns negocinhos aí também. A Arte Pro trabalha com letras caixas, totas. Quem já acompanha já sabe, né? Letras caixas, totas, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você imaginar. Você encontra aqui para comunicar bem o seu negócio, uma verdadeira indústria de comunicação visual a seu dispor, aqui na BR-470 em Blumenau. A Sicredi, pessoal, é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Tá aí na tela para vocês. Ela está presente em todo o território nacional, com mais de 8 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. E a gente conta com a Sicredi, né, cara? É verdade. Além da Arte Pro e da Sicredi, nós temos a Ponsone. A Ponsone, espaços que conectam. No mercado há 34 anos, a Ponsone tem lojas aí em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem como foco proporcionar conforto e ergonomia para os seus clientes. Inclusive, estamos sentados aqui, né? E mais móveis aí. Cadeiras da Ponsone. Da Ponsone. Quando fala em ergonomia, a gente já...
A gente já se ajeita, né? Cara, eles atendem projetos especiais, também trabalham com marcas e móveis modulares de referência no mundo inteiro. Então, você que pensa em cadeiras, mesas para o seu escritório, entre em contato com a Ponsone pelas redes sociais, né? Ou o contato aí através do Google. É isso aí, fechou. É só pesquisar, né? É só pesquisar. E a Conect Assessoria Imobiliária, conectando você às melhores oportunidades do mercado imobiliário de Blumenau e região. Só chamar o nosso time lá, com certeza você vai se surpreender com o atendimento. Boa. Fechou nossos apoiadores e patrocinadores. Pedrão, bacana saber dessa veia empreendedora da família. Jamais imaginei, não conhecia essa parte da tua história. E interessante, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala sobre a jornada ali do jornalismo em si, por que tu acha que os jornalistas na tua faculdade, ou as pessoas em geral, olhavam como um patinho feio para a economia? Porque assim, ó, eu imagino que para ti, vamos lá, uma coisa é jornalismo, outra coisa é publicidade, né? Uhum. Eu sou um comunicador, mas eu não sou jornalista. Já estudei muito sobre comunicação e jornalismo, mas eu não sou diplomado jornalista, né? E eu imagino, e é muito desafiador hoje, principalmente no mundo de hoje, eu enxergo, está cada vez mais desafiador você diferenciar de jornalismo de publicidade, né? As coisas estão cada vez mais... Está muito parecido, né? Uhum. E eu imagino que na área de economia deva ser bem desafiador, na área de negócios, você separar o que é jornalismo e o que é publicidade, né? Tu acha que tem um pouco disso nessa coisa de ser o patinho feio, não? Eu acho que tem, mas eu acho que na época, de novo, né? Era uma impressão que eu tinha 15, 20 anos atrás, né? Talvez se eu revisitasse aquele momento hoje, eu teria uma impressão diferente. Mas nas próprias atividades que a gente tinha, a gente já, na época da faculdade, a gente já via a economia como algo mais difícil de fazer. Algo mais difícil de explicar, de entender. E aí, eu acho que talvez por isso, assim, a maioria não se identificava. Muita gente gostava de esporte, porque já era uma coisa, assim, incorporada na sua vida, né? Gostava de futebol, então... talvez mais fácil de escrever, política que dá uma notoriedade, uma certa credibilidade, polícia que dá audiência, né? Então, eu acho que as outras áreas editoriais, elas têm até hoje uma atratividade um pouco maior do que a economia. Então, acho que é isso que faz com que talvez o noticiário de economia hoje, ou os portais, ou os veículos que existem, sejam em quantidade menor do que de outras áreas. Se você pegar a própria imprensa aqui da região, né? Você vai ver uma cobertura muito mais voltada, muitas vezes, para a cobertura policial, para cotidiano, serviço, dia a dia, trânsito, né? Acidente. Política, né? Política, esporte também. E os veículos que nichados em economia são poucos, né? Você citou aí o Note Center, tem o Economia SC, né? Sim. Tem a Minha Coluna, tem outros, alguns outros poucos veículos. Agora, se você comparar isso com a oferta de gente que está falando sobre futebol, política, polícia, acaba sendo uma oferta reduzida, né? E eu acho também que acaba sendo um assunto muito mais nichado muitas vezes. Então, você acaba falando para um número reduzido de pessoas. Eu escrevo sobre economia, mas o meu viés é mais negócios. É mais business, assim. Então, eu vou falar muito mais de uma empresa que está comprando uma operação, uma fábrica que está fechando, um processo de falência, do que variação da inflação, do que CAGED, geração de empregos. Sim. Porque isso já tem muita gente falando. Só que quando eu me propus a fazer a coluna aqui em Blumenau, eu queria olhar para um mercado que não estava sendo olhado, que muitas vezes era reverberado e repercutia só pelos grandes veículos nacionais com as empresas grandes. Então, se você pegar, por exemplo, Kremer, Altona, Hering, as grandes empresas daqui, são empresas a Kremer não mais, mas são empresas de capital aberto, né? Que prestam contas na CVM, tem acionistas. A visão que eu tinha é que a imprensa nacional cobria muito bem o que essas empresas faziam por causa disso, por causa da relevância nacional. Sim. E as outras empresas menores aqui, que espaço que elas tinham para poder falar das suas atividades, dos seus planos, né, de expansão, das suas inovações e tudo mais. Então, o meu trabalho hoje eu, claro, falo de economia macro, né, impostos, emprego, análise, enfim, mas o meu olhar hoje é muito mais voltado para essa área de business mesmo, economia, negócios, né, falar de empresas. Isso foi uma coisa que tu construiu sozinho ou houve alguma diretriz, alguma
algum alinhamento, porque, pô, é um grande veículo, com certeza. Óbvio, o jornalista, corrija-me se eu estiver errado, mas o jornalista é livre para publicar, né? Não vai sofrer censura dentro de casa. Né? Eu tenho total autonomia para escrever sobre o que eu quiser, né? Claro, é a minha cara ali, né? É a minha imagem, é um nome que eu venho construindo ao longo de mais de uma década, né? Então, eu preciso ter muita responsabilidade naquilo que eu escrevo. E quando não dá certo, ou quando as pessoas criticam, é em mim que essas pessoas vão bater, né? Elas não batem no veículo, elas batem em mim. Então eu tenho muito cuidado com relação a isso. Tua pergunta anterior? A pergunta foi mais no sentido assim, se há tipo, uma reunião, uma diretriz, se a empresa faz um... Você tinha perguntado do direcionamento, né? Lembrei agora. Cara, na verdade, assim, ó... Vou te explicar como começou a minha experiência com o colunismo, né? Eu trabalhava lá em Joinville, no jornal Notícia. Eu entrei lá como subeditor de economia e depois fui promovido a editor. Do Toneto foi pra lá? Do Toné eu fui pra lá, E se mudou pra lá e foi? Fiquei 2 anos e meio lá. Fui, assim, tava... Terra da garoa. Eu tinha uma vida relativamente confortável, um bom salário aqui em Blumenau. Pô, tinha 23, 24 anos, ainda morava com os meus pais. Cara, tá na hora de sair da minha zona de conforto e experimentar novas coisas, né? Aí fui pra lá, comecei como subeditor de economia, né? Depois acabei sendo promovido a editor. Nesse período eu tive a experiência de editar um caderno de negócios que circulava aos fins de semana no jornal A Notícia, chamado Negócios e Companhia. Então lá eu comecei a ter um contato maior com esse jornalismo empresarial de negócios. Fazer contato com essas pessoas, a conhecer as fábricas, a visitar as empresas, a conversar com presidentes, com diretores. Cara, ali eu gostei muito. Achei uma experiência muito legal, porque é também algo que te abre portas e oportunidades, né? Claro. Pô, então eu tive a oportunidade de viajar. Um relacionamento forte e tal. Tive a oportunidade de viajar. Era a época que a BMW estava construindo a fábrica aqui em Santa Catarina, lá em Araquari. Então, algumas vezes eu fui a São Paulo em eventos da BMW, porque A Notícia cobria muito, né? Cada passo da construção da fábrica era pauta pra gente. Pô, então eu tive a oportunidade de ir pra São Paulo, dirigir os carros que eles estavam lançando, em fábricas da Consul, da Brastemp, sabe? Então, é uma experiência muito legal, né? E aí, quando eu voltei para Blumenau, eu não sei se você vai lembrar, João, o Pancho foi durante muito tempo colunista de economia do Santa, né? Pancho foi assessor de imprensa da CIB e saiu para virar colunista, acho que uma coisa assim. Foi isso, exatamente isso. E aí, quando eu voltei para Blumenau, o Pancho ele já tinha feito uma espécie de novo passo na carreira dele, ele tinha virado um colunista mais de cidade, ele abriu o jornal, lembra? Sim. Você abriu o Santa, a primeira página era dele. Antigamente acho que era do Walter Ostermann. E aí ele falava sobre economia também, mas falava mais sobre cotidiano, né? Assuntos que ele não abordava na coluna de economia. Saúde, política, segurança pública, enfim. E era uma época que o Santa estava sem coluna de economia. Então, quando eu voltei para Blumenau, voltei como editor do jornal, não especificamente de economia, porque já era uma época que as redações estavam mais enxutas e você não tinha mais editores específicos por área. Então você tinha um corpo de editores que editava de tudo. Claro que se eu tenho mais afinidade com economia, eu preferencialmente edito os conteúdos de economia, mas se tem um cara que tem mais afinidade com esporte, faz o esporte. Na época era o Everton Cima, inclusive. E... Cara, eu me lembro disso tudo. É o departamento geral ali. Porque antes, cara, a gente tinha... você tinha um editor de esporte, um repórter de esporte, um editor de política, um repórter de política. Era setorizado, né? Só que as redações diminuíram muito de tamanho. Pela tecnologia, pelo custo, tudo, né? Tudo, o advento de rede social. Você imagina que um dos produtos mais lucrativos dos jornais eram os classificados. Sim. Que era um produto de baixíssimo custo e com uma margem de lucro enorme. Cara, quem é que vai anunciar num jornal hoje em dia, sendo que você pode fazer um anúncio no WhatsApp e mandar para todo mundo, criar sua página no Instagram? Então ali a gente fala que é meio que o início... uma nova era. Não vou dizer que é o início do fim, porque os jornais ainda estão aí, mas uma nova transformação no segmento de jornais, né? E quando eu vim para Blumenau, eu olhava assim pro espelho das praças que nós temos, né? Joinville, Florianópolis e Blumenau. Lá em Joinville havia um colunista de economia, que era o Cláudio Letts,
focado, nichado em economia. Olhava para Florianópolis, a Estela Benetti, que até hoje é colunista lá. Em Blumenau não tinha essa figura de colunista, né? E eu lembro que eu pedi pro meu chefe da época assim, cara, eu quero um blog para escrever sobre economia. Eu já tinha algumas fontes aqui em Blumenau, embora morasse lá em Joinville, cobrando, e pô, a gente não tem mais espaço para divulgar, colegas assessores, né? O meu cliente tem que abrir o Valor Econômico, ou Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ou a Folha de São Paulo, ou a Exame, para ler sobre as empresas daqui. E aí, ali eu acho que eu enxerguei uma oportunidade de poder fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu pedi um blog, eu não pedi uma coluna no jornal impresso. Só que mais ou menos nessa época coincidiu com a saída do Walter Ostermann, do Santa. Que aí o Pancho fez a manobra de vir pro início. Isso foi antes ainda. Então eu acabei herdando o espaço lá no final do jornal, que era do Walter, eu acabei herdando. E foi ali que eu comecei a minha coluna. Isso foi em 2016. Eu mandei muita carta ao leitor, sabia, cara? Eu tive até artigo publicado. Eu editei muita sessão de opinião ali do leitor, principalmente plantão de fim de semana. Então, possivelmente tinha carta tua lá. Eu me lembro quando eu assumi a assessoria de assuntos da juventude no governo Napoleão, eu mandei um artigo e o artigo saiu e a Secom não sabia. Deu ruim, né? Cara... Era o Fabrício, teu chefe? Não, eu era ligado direto ao gabinete do prefeito, né? E que eu tava na política, lá no gabinete do prefeito e tal. E eu fiz o artigo, mandei, até relendo o artigo, assim, ele nem era tão ruim, ele era ruim só, não era tão ruim, né? E eu li ele não faz muito tempo. E aí eu me lembro que deu ruim. E aí o chefe do gabinete me chamou, que porra é essa, cara? Eu disse, bicho, não sabia que tinha que pedir autorização, ninguém me falou que tinha que pedir autorização. Eu entrei aqui, me jogaram numa sala, mandaram eu trabalhar, tô trabalhando. E aí no fim deu boa, deu ruim, mas deu boa. Mas eu gostava muito do jornal impresso, cara. Eu era um leitor de jornal, cara. A gente assinava, todo dia de manhã pegava o jornal para ler com um cafezinho. Quando o Santa deixou de existir, eu acho que se bobear, eu tenho a última edição, eu acho que eu tenho guardado. A última diária, né? Óbvio, vocês continuam com o impresso. Tem o semanário ainda, né? Que a gente chama. É uma revista, né? Tem uma proposta mais de revista, assim, mais focada em reportagens mais aprofundadas e opinião, né? Então tem... Quem que a gente entrevistou que... o Luiz Sé, fazia a revista... Também fazia uma revista que ia junto com o Chopin. Grande Sé. Ele falou, né, ele começou... Com as tirinhas em jornal, não foi? Isso. Vovô Chopin na verdade, ele fazia uma revista que ia dentro do jornal. Não me lembro se é a revista do verão, o que era um negócio assim. Talvez possivelmente algum tipo de encarte, né? Era um encarte. Que ia dentro do jornal. Enfim, viajei aqui, mas a tua trajetória, então, tu veio, o movimento de vir pra Joinville pra cá, ele foi pensado, ele foi estratégico, não foi tipo, abrir uma vaga, vou vir. Não, eu já queria voltar, não com essa pretensão de ser colunista, né? Eu queria voltar porque eu sou de Blumenau. Sim. Vocês sabem, né? Quem bota o pezinho no barro do Itajaí Sul, né? Um dia quer voltar, né? Então, eu tinha minha família aqui. Saudade das capivaras, né, cara? Meus amigos aqui. Joinville, tu até acha uma outra capivara. Lá tem até o jacaré, né? O jacaré Fritz. Na verdade, a gente ficou sabendo que capivara tem todo lugar do Brasil. Tem capivara. Quem falou das capivaras, né? O Tachibra, o Afonsinho. O Afonsinho. E aí acabei voltando por isso. E quando eu voltei, que aí eu me estabeleci aqui, o Evandro de Assis era editor-chefe na época. O Evandro. Do Santa, eu conversei com ele. Mas quando eu fiz esse movimento de construir a coluna, isso foi uns 5, 6 meses depois que eu voltei. Voltei em 2013. 2015 eu voltei pra Blumenau. 2015 eu voltei pra Blumenau. E aí tu herdou aquele espaço e começou a falar sobre economia, sobre negócios em Blumenau. Isso aí. Cara, qual foi a notícia mais... a primeira que vem à mente quando eu pergunto qual foi a mais impactante que tu deu, assim? Que tu lembra, que tu tava escrevendo a notícia e pensou, caralho, fudeu. Mas assim, de relevância ou de relevância. De crítica? Não, de relevância. Tipo, porra, caramba, jamais imaginei que eu falaria sobre isso. Cara... assim, eu posso me orgulhar de ter dado alguns bons furos já nessa área de economia e negócios. Sim, mas tem alguma coisa que te marque? Cara, eu não consigo lembrar, assim, de nenhuma especificamente. Sei lá, tipo, a Hering vai ser vendida, como foi? Ali foi impactante, mas, de novo, né, uma notícia que ela brota muito rápido, porque
as partes envolvidas precisam comunicar a CVM, então, assim, não é um grande furo, porque saiu, tá todo mundo repercutindo, né? O grande furo é aquela notícia que Ninguém sabia. ninguém É. sabia. Cara, eu vou ter que... Pior que eu tenho um arquivo, assim, com algumas memórias. E Mas, tem alguma coisa assim que quando uma notícia que te orgulha, tipo, pô, isso aqui, uma grande matéria, sei lá. Eu acho que eu tive a oportunidade já de ganhar alguns prêmios de jornalismo, né? Eu acho que eu fiz eu tenho muito orgulho de uma série de reportagens que eu não escrevi, mas eu conduzi, eu produzi e editei. Quando eu tava lá no Jornal A Notícia de Joinville ainda, sobre o atraso na duplicação da 280. E é um enredo exatamente igual aqui da 470. Então a gente pegou o gancho na época... A 280 é que vai pra Jaraguá ali, né? Isso, que passa ali por São Francisco do Sul Na também, SEG né? ali e tal. aham. Você sai ali quando você sai de Massaranduba, em direção ao 101, passa o viaduto, ali Uhum, começa, né? Ali sim. tem um A VEG pedaço. Tintas, a Polícia Isso, Rodoviária. exatamente, ali, é. E a gente tinha usado como gancho uma promessa que a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, havia feito, Aham. dizendo que até 2010 ou até 2014 as duas estariam prontas. Eu me lembro disso. A 280 Inclusive, já usei essa matéria em postagem política. a 280 e a 470 estariam prontas. E a gente fez uma série de reportagens chamado 7 anos da promessa, né? E a gente, além de atualizar o estado das obras, a gente ouviu famílias que perderam entes queridos, assim, por causa de acidentes na rodovia. A gente ouviu profissionais, assim, que trabalham com geologia. A gente desmentiu os prazos que eram dados, assim, porque só para você fazer o estudo do solo de uma obra desse tamanho, às vezes é 1 ano, cara. Sim. Então imagina você fazer esse estudo, licitar, contratar projeto, licitar a contratação de projeto, licitar a contratação de E eu obra, vou te dizer fazer obra. Cara, é uma coisa assim, não existe você fazer uma promessa dentro desse E tempo, é não uma é informação factível, que né? nós não temos essa experiência, esse know-how, né? E às vezes o estudo mostra que é o E contrário, eu vou né? te dizer que o DENIT, eu tive experiência na Secretaria de Planejamento Urbano, quando eu fui diretor-geral, foi o meu último cargo público, né? Eu tive a experiência de lidar com o DENIT, pela duplicação e tal. E por mais que tenha projeto, cara, por mais que tenha sido feito previsionamento e tal, acaba sendo de 1 para 1 a hora da execução. Não tem escala. Porque o papel aceita tudo, mas na hora da execução a coisa muda, sabe? Então, assim, leva todo esse tempo para licenciar e ainda quando vai executar, às vezes aparece ali um sapo verde de não sei aonde que um biólogo tem que ver e a coisa muda, sabe? Que já tava ali. Você pega aqui o prolongamento da Via Expressa, por Tava exemplo. ali a vida toda. A gente não tá muito longe, né? É 68, Detonação de rocha que não estava prevista no projeto. Aí, cara, isso atrasa, trava tudo. E fez essa série, então, marcou com Fiz essa série. Tem uma outra que eu guardo um carinho muito especial também, que eu fiz pra TV. E aí eu acho legal porque o vídeo não é o meu forte, né? Mas tu fala bem, pô, tem. E eu fiz uma reportagem, inclusive ela ganhou o prêmio Fiesc em telejornalismo em 2022. Que legal, cara. Que foi uma reportagem sobre as indústrias centenárias. Então eu fiz um levantamento contando quantas fábricas. Eu me limitei à indústria, né? Porque se você abrir para comércio, serviço, é um levantamento que você não consegue fazer, é muito mais difícil, né? Mas eu acionei a Fiesc na época e fiz esse levantamento. Te lembra, assim, de quantas, mais ou menos? A gente tinha 11 na época só. No estado? No estado, em funcionamento. Hoje em dia esse número já é um pouquinho maior. Talvez esteja beirando já os 20, umas 20 empresas. Mas aqui em Blumenau... Blumenau é Hering... Aqui em Blumenau, Hering, Karsten, Altenburg agora, né? Tem a Altona, que fez 100 anos. Tem a Gaitas Hering, tem 100 anos. Né? Pô, aqui em Blumenau é um celeiro de empresas centenárias, né? Uhum. E a gente... A Schrader? mas ela não entra na categoria de indústria. A gente foi um... A Schrader eu acho que é a mais antiga. É o CNPJ, a empresa. Até companhia Janssen também, né? Mas companhia Janssen não sei, existe ainda? Não sei se existe. Eu acho que existe. Eu acho que tem alguma coisa ainda tem. Mas foi uma experiência legal, assim, porque... Sabe que a gente tem essa vontade, sabe? De trazer essas visões, assim, meio que documentários e tal. A gente fez um sobre o Oktoberfest, não sei se chegou a dar uma olhada. Assim, fizemos um piloto para ver como é que ia ser, bem
Foi legal, foi bem legal. A experiência foi legal. O resultado a gente também gostou e tal. Mas eu acho que isso, quer queira, quer não, cara, a nossa história passa, né? É óbvio, né? Nós somos a civilização, a organização social, ela é um organismo vivo, né? E tudo faz parte, né? A política faz parte, o esporte faz parte, tudo faz parte. Mas, cara, quer queira, quer não, é a economia que faz o negócio, né? Que gera, viabiliza, digamos assim, E essa troca, né? essa pauta foi interessante, assim, porque eu ouvi umas 4 ou 5 empresas aqui. A ideia inicial era até fazer uma série de reportagens, mas a gente acabou fazendo uma grande reportagem. Deve ter dado uns 5 minutos, o que pra TV é muita coisa, né? Porra! 5 minutos é uma eternidade, assim, em TV. Mas a gente contou, assim, que são empresas que elas sobreviveram a tudo que você pode imaginar, né? Troca de governo, inflação, guerra, pandemia. Então, são empresas, assim, marcadas pela resiliência. Sim. Porque elas estão há um século aí, enfrentaram governo de esquerda, governo de direita, ditadura, E a sucessão, guerra, né, cara? Altos e baixos. altos e baixos. E, cara, existe, elas estão de pé e muitas delas continuam sendo líderes de mercado. Então, essas histórias de resiliência foram muito legais Eu de contar, imagino né? que nessa jornada ali tu deve ter observado também a questão da sucessão familiar que a gente falou antes. Sim. E aí foi interessante, assim, porque eu vou dar 3 exemplos aqui de empresas que eu ouvi nessa reportagem. A Baumgarten, que hoje em dia não existe mais, porque ela fez uma fusão com outras empresas Sim. alemãs e formou a All for Labels. A Hering, que foi vendida, né? E a Altenburg. Foram, acho que 3 cases que eu usei. A Altenburg, dessas todas, ainda mantém uma gestão familiar. Houve agora uma transição, o Então, Thiago assumiu, né? O Gabriel eu conheci, a gente fez negócio aí, conheci ele. Mas foi legal, assim, porque eu peguei essas 3 estrategicamente porque elas tomaram caminhos diferentes. Então, a Altenburg se manteve com perfil de gestão familiar, núcleo familiar comandando. A Hering vendeu para outro grupo, Fez o Grupo êxito Soma. total. Depois agora a Arezzo comprou, né? Mas a família ainda é acionista, então ainda tem participação dentro de algumas decisões da companhia. E a Baumgarten foi por outro caminho, assim, buscou parceiros fora num processo de internacionalização um pouco mais acelerado, né? Aí é uma fusão de 3. Então, as 3, assim... Fusão, venda e... As 3 seguiram caminhos bem diferentes. Então, achei legal... 3 cases. Achei legal abordar esses caminhos diferentes que as 3 seguiram, embora todas tenham uma trajetória de excelência, de resiliência, de crescimento, mas elas entenderam, cada um dentro do seu negócio, do seu nicho, do seu mercado, que o crescimento futuro passava por um caminho diferente. Né? E foi uma... eu ouso dizer, cara, que a gente já entrevistou muita gente aqui, né? Mas esse tema sucessão familiar... Quer mais uma aguinha? Ô, Grace? Quero também, Grace. Esse tema sucessão familiar, ele é um tema muito delicado. É sensível. E é um tema que as companhias, as empresas em geral, porque assim, mesmo uma empresa de médio porte, até de pequeno porte, uma empresa pequena que tem uma função social na execução do seu serviço, ela precisa ter um planejamento mínimo que seja, né? E, cara, não rola, é um tabu, assim. A gente enxerga, pelo menos nas entrevistas, várias foram às vezes, tem cases de sucesso que a gente entrevistou. Vou dar como exemplo aqui os Breitkopf, né? A gente entrevistou a família Breitkopf. Muito bom esse case, inclusive. Eu acompanhei uma palestra lá da Júlia e o Júlia. Rafa. Isso. E tem o primo deles e tal, né? Toda uma família. O Tashibra também, o Afonsinho, né? Teve aqui mais recentemente. A gente lembra dos mais recentes, né? Mas, assim, tem muitas empresas que a gente percebe que não tem essa preocupação. Tu concorda com essa visão, assim? Eu acho que sim. Eu vejo muitas empresas se abrindo mais para um processo de profissionalização, gestão. E aí eu não quero dizer que a gestão familiar não é profissional, né? Mas quando eu digo profissionalização, buscar alguém de mercado, buscar alguém fora. Então, eu acho que isso tem acontecido com mais frequência também. E aí eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei dizer se é por falta de opção dentro da família ou se é por realmente um direcionamento que está posto no planejamento estratégico. Buscar alguém de fora com novas ideias. Quando tem planejamento estratégico, já tá bem na frente. Mas quando a gente fala dessas grandes empresas, elas têm isso, né? Não, tô brincando. Eu acho que é um dilema maior, assim, quando você parte de média e pequena, né? Não, eu tô falando que de média e pequena. De sucessão, né? As grandes empresas, sim. Pedrão, tem... uma avaliação aí sobre o mercado econômico hoje.
Cara, tá... tu diz local, nacional? Geral, eu acho. Qual a tua Não- leitura sobre o que a gente está A vivendo? gente fala muito com o empreendedor, só pra Uhum. a gente abordar. Cara, aí um eu pouco desse acho assunto. que a gente vive um momento assim até contraditório do ponto de vista de dados, né? Porque você tem um mercado de trabalho relativamente aquecido, mas o consumo freado por causa de inflação, né? Eu tava lendo uma análise sobre a eleição do Trump, na época da eleição, né? E aí as pessoas se perguntavam assim, pô, mas os Estados Unidos está com uma baixíssima taxa de desemprego, como é que isso não como é que isso não proporcionou a vitória dos democratas, né? E aí o analista falou o seguinte, ó, o desemprego atinge uma fatia muito pequena da população. A inflação afeta todo mundo. Uhum. Então você pode ter pleno emprego, mas se as coisas estiverem caras, a percepção geral da economia é que a economia vai mal. E eu acho que é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu acho que há decisões equivocadas do governo federal em relação a controle de inflação e tudo mais, mas a gente sabe que a economia dita muitos rumos da política, poder de compra, de consumo da população, né? A população vota com o bolso, né? Embora a gente esteja vivendo já há muito tempo essa polarização, né? A gritaceira dos dois lados, existe uma maioria silenciosa que define a eleição e que é mais movida por essa questão da economia. Ah, eu tenho emprego, beleza. Como é que está a minha qualidade de vida? Como é que está o meu poder de compra, né? E aí, trazendo para Blumenau, só acrescentando, acho que vocês vão em algum momento também, mas a gente está vivendo uma transformação de matriz econômica em Blumenau, né? Então, uma cidade que ela foi forjada por grandes indústrias. É legal falar disso aí. Nós estamos vendo essas indústrias diminuindo a participação na economia e o setor de serviços ganhando cada vez mais espaço. Estava fazendo uma reflexão um tempo atrás. Qual foi a grande última fábrica que se instalou em Blumenau? Não... De fora. Ou que começou do zero. A gente não consigo puxar pela memória. Fábrica não, mas Tem fábrica de software. Eu lembrei agora da Bermo, que vai estar construindo uma fábrica aqui, né? Mas assim... que já era... Já é daqui. Já é daqui. Mas assim, quase saiu, né? Houve uma articulação política. O pessoal da prefeitura foi pra Alemanha pra buscar. Eu me lembro de uma fábrica, mas eu sinceramente não sei se eles fabricam aqui, que é a Orbe Química. Se instalou na cidade faz o quê? Deve fazer uns 4, 5 anos. Pode ser. Não, aqui na 1º de janeiro. Eles produzem o concorrente da Blenta ali. Eles fazem várias coisas disso, mas eu não sei se eles fabricam aqui. Eu só lembro que tem... Me lembrei disso, mas não é uma grande... Mas são pequenas, né? E assim, né? Eu concordo com a tua visão, total. Eu acho que qual que é a estratégia hoje? É você manter as fábricas que estão aqui. A Autona tá indo embora, né? A Autona já tem terreno comprado em Gaspar. Não tem prazo ainda para sair. É que uma mudança dele é um negócio que leva tempo mesmo. Exatamente, mas assim, deve ir embora no futuro, né? A Companhia Hering ainda tem produção aqui, mas já levou muita parte da sua produção para Goiás, para outros estados, né? E eu não vejo, particularmente, não vejo possibilidade de Blumenau voltar a ser uma grande potência industrial. Até tem um projeto agora para fazer um novo distrito ali no prolongamento da Pedro Zimmermann, né? Tem uma área ali para criar um novo distrito industrial. Acho que uma tentativa de manter isso. Mas as grandes empresas, as grandes fábricas, elas estão procurando BR-101, que já é totalmente duplicada. Araquari cresceu assim absurdamente nos últimos anos por causa da condição logística, né? BR duplicada, você tem porto de Itapoá de um lado, o complexo de Navegantes do outro, tem aeroportos que abastecem, que te ligam para São Paulo. Então essas grandes áreas do litoral, Navegantes, agora está sendo investimento logístico direto, né? Então, até assim, o Navepark do parceiro lá, do Thiagão. Lembra lote. Então, Blumenau está se voltando cada vez mais para uma mão de obra mais especializada, que paga melhor. Quais setores tu acha que, na tua visão, não vou falar para não influenciar, que era a tua opinião, né? Quais setores, assim, se tu fosse empreender hoje em Blumenau, quais setores tu buscaria? Tipo, tu acha que tá em crescimento, digamos assim? Cara, eu até tava lendo uma lista sobre isso esses dias. E aí a primeira posição era até um nicho surpreendente, na minha opinião. Que é
transporte logístico para entrega de encomendas. Meu Deus. Cara, parece ser uma coisa que não Uber vem... Uber do Mercado Que não Livre, vem né? à sua mente de cara, né? Mas olha a evolução, a necessidade que as pessoas têm de receber as Mais compras rápido. em casa cada vez mais rápido. Você vê algumas empresas instalando centros de distribuição grandes Uhum. e pontos de apoio menores que existem em Blumenau, existe da Shopee, existe Eu de já outras fui empresas, lá né? na Rua Joinville buscar lá na É. lojinha lá mesmo. Então, assim, cara, se você quer começar um negócio, começa por aí. Era a primeira indicação, assim. E, às vezes você tem, sei lá, um carro, uma doblô, uma Kombi. Você começa um negócio entregando mercadoria, né? Mas agora, claro, né? Se você olhar para pra Os análises macro, assim. eu vou falar de tecnologia da informação, óbvio, né? Saúde. Eu acho que Blumenau é um polo de saúde extremamente relevante. Você olha as especialidades ali do Santa Isabel, transplantes e tudo mais, né? Eu acho que há muito para avançar ainda no turismo. E eu acho que... esse é o tripé, vamos lá. E eu acho... Mas o turismo é uma perninha menor, concordo. Eu acho que poderia ser maior. Isso, Poderia ser maior. com muito potencial. Porque eu acho que... acho que falta iniciativa privada abraçar mais o turismo em Blumenau. Boa. Porque eu vejo muita mobilização do poder público. E aí você faz uma comparação com o Pomerode, por exemplo, é evidente a diferença, né? Os grandes eventos em Blumenau, as grandes ações do turismo são motivadas pelo poder público. Não acho que isso seja um problema. Mas o poder público tem um alcance limitado, né? Para fazer os eventos. Agora, atração turística mesmo, parque, Eu sinto que museus, falta- essas coisas, né? Eu enxergo o turismo como uma vocação nossa. Eu tive uma discussão na época no Conselho de Desenvolvimento Econômico, participava lá e tal, como conselheiro do governo na época, né? E a gente teve uma discussão muito grande, porque a discussão sempre girava em torno do quê? Do eixo logístico e da questão industrial. Porque quem é mais velho, mais antigo, tinha essa visão, indústria. E aí eu falei, gente não tem que fazer da cidade aquilo que a gente quer que a cidade seja. A gente tem que olhar para a cidade e ver qual é o potencial dela, né? Aonde que mora a potência para eu trazer isso para a vocação, para o chamado, para fazer acontecer, né? E eu sinto que Blumenau tem uma vocação para o turismo muito real, muito... Tanto é que, poxa, quantas pessoas que a gente conhece, que até a gente já entrevistou, que se mudaram para cá, que vieram para cá, Por causa do turismo. vieram visitar, se apaixonaram pela cidade, ficaram na cidade, estão vivendo na cidade, contribuindo na cidade, crescendo na cidade. Então, eu realmente acredito muito nessa vocação. E eu tenho a mesma visão que tu, cara. O empresário do turismo blumenauense, ele é muito de reclamar do poder público e fazer ter iniciativa, né? A gente precisa de uma iniciativa privada. Óbvio, não vou... Tem muito empresário do turismo que merece reconhecimento, né, cara? Tipo, vou dar um exemplo, vou falar nome, acho que até vai vir aí nos próximos dias, o Zanetti, da Cervejaria Blumenau. Foi, talvez, da iniciativa privada, um dos que mais investiu. Ele fez o Empório Vila Germânica quando ninguém acreditava que aquele podia dar certo. E o Zanetti é um cara que bateu muito na tecla de abrir feriado final de semana, né? Ele sempre foi um cara que se incomodou muito, assim, de fim de ano. Cara, Blumenau, eu vou te contar uma experiência. vazia, né? Eu vou te contar uma Reflexo de experiência trazer que o eu turismo. tive. Eu tive experiência que faz o quê? Faz uns 3 anos, mais ou menos. Então não faz muito tempo. Pô, a nossa Vila de Natal é bonita, né, cara? Eu levo a minha lá agora, que eu tenho neném. Pô, é legal, é encantador. E aí a gente tava com os parentes de fora da minha esposa que vieram ceiar com a gente no dia 24. A gente foi na Vila de Natal dia 24 antes de ir pra nossa ceia em casa. Tava tudo fechado, cara. No dia que era o dia pra aquilo lá tá a todo vapor, pra levar o povo pra lá, digamos. Tema polêmico. Beleza. O funcionário tem que comemorar o seu Natal na véspera de Natal, não abre na véspera. É uma discussão que tudo bem, mas, cara, Gramado não fecha no dia 24 à noite, né? Uhum. E Gramado é uma cidade turística, né? Eu até acho, assim, cara, que tudo bem a vocação turística ser o turismo de eventos e negócios, capitaneado pela Vila Germânica, quando saiu o centro de convenções, mas parte muito da iniciativa privada dar o suporte para isso. Ter os bons restaurantes, ter bons hotéis, ter um museu bacana. Pô, o que fizeram com o Museu da Cerveja foi bem legal, né? Concessão, um negócio atrativo, sensorial, diferente. Você ter outras atrações, assim, de lazer mesmo, né? Porque... tipo um Allianz Parque, tipo... Pô, o Pomerode vai sair mais um lá atrás do Allianz Parque agora, né? Vai ter mais um empreendimento lá. Ok, eles acho que encontrou um nicho muito específico, assim, é o turismo familiar, né? Você leva lá a família inteira, aí você vai num parque que tem atração para criança, né?
aí vai no Allianz Parque, aí vai no Spitz Pommer, né? Tem os restaurantes, aí tem o centro cultural ali com a Schornstein, né? Zoológico. Então acho que eles encontraram um nicho muito interessante. Acho que Blumenau tem essa vocação aí do turismo de negócios e de eventos. Só que esse pessoal que vem para as feiras, para os grandes eventos, o que esse pessoal faz lá? Né? O que tem de atração para eles fazerem, as né? cervejarias mais, né, cara? Porque antes a gente tinha os bares das cervejarias e tal, e até isso tá se perdendo, né? Aí eu acho que é um capítulo à parte, assim, porque é um setor que sofre bastante com tributação, né, cara? E aí você vê, assim, é muito caro. E você pega Não, os grandes justo. players de mercado, assim, os Não é caras uma chegam crítica, bala na agulha, né? Eu acho que da forma que eu falei foi eu errei na minha Mas colocação. não, é uma Eu não constatação quis honesta. dizer, eu não acho que quis isso aí- dizer que a culpa da iniciativa privada na área cervejeira de não ter atração. Mas a gente está vivendo um desafio econômico nessa área das cervejarias, que até isso que a gente tinha, digamos assim, né? O cara vinha pra cá, tinha o bar da Eisenbahn, o bar da Bierlândia. Nós estávamos lá na Bierlândia, lembra? Lembra que tu falou de trazer um Stella Artois, que tava nesse auge? Lembra que nós falamos disso também? Esses pontos e tal, e vindo das cervejas. Porque realmente tem esse... A gente tem esse viés. E aí, cara, uma vez a gente tava no bar da Bierlândia, lembra no aniversário da Bierlândia? Lembro. Aí o Felipe olhou assim, meu, quanta gente ia querer estar aqui, né? Quanta gente, cara. E aí eu olhei e falei, não, lembra? Mas o meu não era pra outra coisa, tá ligado? Eu falei, Ficou mais... E realmente a gente tinha piada muita opção. interna, né? Eu tava piada conversando. Não, eu tô viajando aqui, mas tudo certo. Ele tava olhando Podcast, pra outra... cara. Ele tava olhando pra outra coisa e eu, pô, quem que não queria estar aqui, né, cara? Aí eu Não, falei, não, mas como não, cara? Todo mundo, um monte de gente do Brasil ia querer estar numa cervejaria em Blumenau e tal, Eisenbahn, né? Não, era na Bierlândia, cara. A Bierlândia, isso. Até o Eduardo veio aqui, né? Eles venderam ou não? Tu soube, não? Cara, eles botaram a venda, né? Mas não vendeu. Mas até onde eu sei, Tentaram. aparentemente ainda está à venda. Né? A Container também fechou. O Container fechou em definitivo, Dizem que quem vai sobreviver são os pequenos, caseiros e tal, mas mais artesanais mesmo, e os grandes, né? Isso vai ser bem interessante, né? A gente vê o Oktoberfest desse ano, por exemplo, porque a Bierlândia era a única marca artesanal da região que estava desde a primeira edição, quando as artesanais foram autorizadas a... Vocês lembram, né? O Oktoberfest até 2004, se eu não me engano. Sim. Era Ambev, só Brahma, né? Chopp Brahma. Acho que, se eu não me engano, 2005, 2006. Teve Kaiser, teve... 2005 ou 2006, a festa abre espaço para as artesanais. E a Bierlândia tinha sido a única cervejaria que tinha estado em todas as edições desde então. E agora? Então, assim, é um marco para a festa, né? E assim, pegando o ponto da Vila Germânica mais top, né? Era sempre eles que pegavam aquele ponto no setor 1 ali. Bem na frente. Que dava direito pra Zomerfest também, né? E era disparado, assim, um ponto mais movimentado, né? É claro que é um motivo de preocupação quando você vê uma empresa que aparentemente tá saudável, tá bem, com produtos de qualidade, tomar essa decisão, né? Mas tem outras questões ali envolvendo sócios também, tudo mais. Não é só uma questão econômica, mas assustou porque foi uma atrás da outra, né? Foi a Bierlândia Container, né? Uma atrás da outra. Deve ter mais uma, se eu não me engano. Mas enfim. Por exemplo, a cerveja Blumenau, do exemplo, eles hoje dividem o parque industrial lá da Max William, né? De refrigerantes. Então, também num movimento de redução de custo, né? E eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Zanetti e falei assim, pô, eu tô dividindo espaço lá com eles, é uma estação de tratamento que eu pago, dividido, é uma portaria que eu pago, dividido, é um administrativo, um RH, sabe? São muitas coisas, né? Então, assim, divide a mesma máquina? Não, cara. Não divide, mas divide a área, a estrutura administrativa e física. Você trabalha com uma margem muito espremida, né? Então, cara, é necessário, né? Qualquer custo que tu tirar ali, qualquer centavinho ajuda, né? Pra gente seguir pra finaleira, vamos agradecer os patrocinadores rapidão, né? Vamos lá, Filipão? bora. Pô, Pedro, tô bem feliz aí. Obrigado pela participação. Passa rápido, cara. né? Passa Parece bem que a gente nem rápido, falou tudo que queria falar. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora massa, você já conhece, mas não custa lembrar. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelope de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio, você encontra aqui na Arte Pro. Quiser conhecer o estúdio do Empreendedor Cast também, só agendar, vir aqui visitar, conhecer o nosso estúdio. Boa, João. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional, são mais de 8 milhões de associados, quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Boa, Sicredi. Ponsone, espaços que conectam. No mercado há 34 anos, tem loja em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem como foco proporcionar
conforto e ergonomia para os seus clientes. Ajeita aí, João. Com produtos de alta qualidade, né? Sempre estão antenados aí com as novidades e tendências do mundo corporativo. Cadeira, mesa, tudo que você precisa para melhorar o ambiente aí do seu escritório, da sua casa, né? Entre em contato com a Ponsone nas redes sociais. É isso aí. E a Conect, assessoria imobiliária, conectando você às melhores oportunidades do mercado imobiliário. Essa semana, a gente vai bater sininho lá na Conect. Opa! Algumas vezes. Graças a Deus, o carnaval passou, parece que o Brasil acordou. Pedro... Cara, eu queria fazer duas perguntas. Fica à vontade. Sempre pede pra mim. Por favor. Quero fazer uma pergunta, né? Que livro, filme ou documentário tu recomenda para entender melhor sobre a economia? Cara, essa pergunta de verdade é para mim, porque eu sou um cara que gosto de mergulhar. Eu não sou um cara que mergulho muito em economia, né? Que tipo de filme ou documentário tu indicaria aí pra gente livro? melhorar um livro? Eu vou me permitir fazer uma sugestão local. Tem um livro da historiadora Ana Maria, acho que Ana Maria Moraes, que conta a história da Rua 15 de Novembro aqui em Blumenau. É Rua 15, o Desfile do Tempo, nome do livro. Eu vou pesquisar. E é um livro muito interessante porque ele mostra como a economia de Blumenau basicamente se forma a partir da Rua 15. E mostra a evolução que a Rua 15, até hoje, a principal via comercial de Blumenau. Ana Maria Moraes. Ana Maria Moraes, né? Ana Maria L. Moraes. Ludwig, acho que é esse L aí, mas tudo bem. E é muito interessante, assim, porque é um livro dividido em espaços de tempo, né? De 1800 a 1850, alguma coisa assim. O Desfile do Tempo. E conta a história da formação da Rua 15 como uma rua de comércio, né? Ela tinha inicialmente uma proposta, assim, de... as famílias dos imigrantes ali moravam em cima e tinham o seu comércio embaixo. Cara, é algo que eu recomendo, assim, se você passar caminhando pela Rua 15 olhando pra cima, né? Claro, presta atenção ali pra não tropeçar em alguém. Mas a quantidade de história que tem nos andares de cima, assim, das casas, é impressionante, assim. E muitas delas têm um número do ano de fundação. 1924, 1800 e não sei o quê. Uhum. Isso conta a história de Blumenau e da economia de Blumenau, porque a cidade começa ali, né? No Spatzplatz ali, com o início da povoação ali da colônia e tudo mais. E é ali, cara, que as grandes marcas de Blumenau tiveram suas primeiras lojas. Hering teve loja ali, teve o shopping, né? As outras empresas têxteis também tinham lojas ali. E grandes empresas que não existem mais, mas, a Casa Melma, por exemplo. O turismo de porcelanas e de cristais, que era muito forte ali nos anos 70, 80, né? Hoje em dia, você não vê mais isso na 15, porque essas grandes empresas também, elas expandiram, né? Começaram a abrir lojas e franquias em outros estados. Isso meio que matou, né? Entre aspas, o turismo de compras, que era muito forte. Mas é legal você resgatar essa história e mostrar o comércio e a evolução ali da Rua 15, né? Até tem uma reportagem, eu vou vender um pouquinho o meu peixe aqui. Eu fiz um post um tempo atrás, bem curioso, mostrando anúncios publicitários antigos de Blumenau. Que foi uma pesquisa que eu fiz. Eu vi essa matéria. Que eu fiz uma pesquisa, inclusive, que eu fiz junto com a Ana Maria, porque eu lembrei agora. E a maior parte dessas lojas eram da Rua 15, né? E isso vai desde farmácia, alfaiate, a loja de tecido. Enfim, muito legal. Até você que gosta de publicidade, João, perceber como é que a publicidade evolui ao longo dos anos também, né? Então fica a dica aí, acho que é bem legal. Eu tava no Neumart esses dias e eles estão com aquela exposição da Oktoberfest lá, né? E aí tem lá todos os cartazes das festas, né? Começando com o Vovô Chopin e tal. E ali já dá para fazer uma análise profunda sobre a evolução da comunicação, né? Da própria festa, eu diria. E da história da comunicação também, porque o primeiro cartaz, por exemplo, do Vovô Chopin, acho que foi uns 3 ou 4 anos consecutivos o mesmo cartaz. Por causa da dificuldade da construção de uma arte e tal, né? O próprio Sé conta na entrevista que fez com nós a dificuldade que foi para fazer o primeiro cartaz, né? Hoje faz um arquivo com inteligência artificial e imprime. E é legal, assim, porque você vê... Velocidade absurda. Você vê nos cartazes da Oktoberfest, só fazendo parênteses rapidinho, a própria evolução da festa, né? Porque é um cartaz, assim, que ao longo dos anos ele começa a dar espaço para outras coisas além do chopp. Então ele começa a destacar a gastronomia, a dança, a questão da folclore, Cara, isso me fez lembrar, né? Sabe o quê? Nada a ver, mas estamos viajando aqui mesmo. Lembra da capa do Guia Fácil? A capa da agenda telefônica? Que era cada ano era uma capa diferente, né?
E aquilo marcava a cidade também, né? É verdade. Era um acontecimento, né? Recebimento da lista telefônica e a capa representando alguma coisa da Cara, a cidade. época que a gente consultava telefone, procurava telefone no Guia Fácil, né, cara? Nas páginas amarelas, tá ligado? Eu acho que era uma época que a gente sabia número de telefone de cor, né? É. Hoje em dia eu não... Não. Tá no celular ali, pega, tu não Google, sabe o número tá. de ninguém, né? Chama pelo nome no celular. É. Qual é a outra pergunta que eu ia fazer? Cara, o que tu acha desse... A gente conversou um pouquinho também sobre o Empreenda, né? O movimento. Tu entendeu que é um movimento? A tua visão, cara, o que tu acha que o que a gente tá fazendo é importante? Na tua visão, o que tu acha aí? Eu acho que, cara, é um movimento válido. Eu acho que é muito importante, assim, você fomentar o diálogo, porque você não constrói as coisas sozinho, né? E às vezes o teu desafio pode ser o mesmo desafio de um cara que tá do teu lado, e sem esse tipo de conexão vocês não vão descobrir, né? Ou vocês talvez não tenham essa noção, esse conhecimento. Então, cara, todo tipo de intercâmbio, de troca de ideia, de aproximação, que gere valor, agregue ao negócio, acho que é super bem-vindo. A gente citou ali antes, por exemplo, a questão do SCMC, né? Pô, imagina você colocar empresas têxteis centenárias numa mesma mesa, concorrentes entre si, para discutir mercado e elas entenderem que, não, cara, você não é meu concorrente, nosso concorrente é o chinês. Uhum. É o cara que tem mão de obra barata, que exporta o produto acabado num preço menor do que o nosso. Então, acho que é a mesma coisa, assim. A gente falou de alguns setores aqui de Blumenau proeminentes, né? Tecnologia, saúde. Mas, cara, isso tudo vai estar junto dentro de um ecossistema, né? E as minhas dores podem ser as mesmas tuas, assim. E construindo coletivamente é mais fácil da gente encontrar soluções para isso, né? Então, acho que qualquer iniciativa desse tipo é sempre bem-vinda. Legal. A minha pergunta final, assim, e só porque a gente tem que acabar mesmo, porque o papo tá bom, né? É legal a gente poder trocar ideia. E eu sinto que a gente tem um feeling parecido, porque tu também tá todo dia observando o mercado, conversando com setores diferentes. A gente aqui, obviamente, não tão focado quanto tu, que é a tua atividade principal. A nossa já é uma atividade secundária, mas a gente também tá toda semana conversando com pessoas de setores diferentes e tal. E o que eu queria saber da tua visão é o seguinte, e vem um pouco de encontro com o que tu falou sobre o Empreenda, né? Eu enxergo e eu percebo que a gente está eliminando cada vez mais a figura daquele capitalismo selvagem, digamos assim, do mercado como uma selva onde cada um lutava pelo seu espaço e a briga. Não que isso não exista ainda, existe, né? Tem lobby, tem conchavos, tem dumping, tem uma série de atividades econômicas, principalmente nos setores mais concorridos, assim, que ainda existem e que permanecem com essa característica. Mas eu enxergo um setor empresarial cada vez mais colaborativista, assim, cooperativista, onde a gente percebe, nós mesmos temos concorrentes, entre muitas aspas, né? Por exemplo, a Jovem Pan. A Jovem Pan já foi nossa apoiadora várias vezes. Você é de um veículo que, entre muitas aspas, até a concorrente, não é? Mas estamos aqui trocando ideia, conversando, né? E eu enxergo que cada vez mais isso está acontecendo, os concorrentes sentando, conversando, e percebo que as pessoas que estão indo para esse caminho estão evoluindo cada vez mais, estão crescendo cada vez mais. Principalmente, claro, nos negócios de pequeno e médio porte, né? Quando a gente fala de grandes conglomerados, isso até acontece, mas às vezes até dentro do próprio grupo, digamos, né? A minha pergunta, tu enxerga dessa mesma forma? Tu acredita que o empresariado está cada vez mais cooperativista, colaborando e tudo mais? Eu acredito que sim. Eu não sei te dizer sinceramente se é por uma questão de proatividade ou de necessidade de sobrevivência, porque... Acho que ambas, tá ligado? acho que pode ser que as duas, eu não consigo quantificar assim, o que tem mais peso, sabe? Mas eu acho que sim, acho que as novas gerações já vêm com um ideal assim mais colaborativo, né? Acho que tem algumas pautas assim... já vem com uma mentalidade assim de questão sustentável, de bem-estar social um pouco mais fortes. Eu acho que o dinamismo do mercado te exige essa abertura hoje em dia, porque você tem muito mais informação, as coisas acontecendo muito mais rápido, né? Hoje um setor evolui proporcionalmente muito mais rápido do que 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, eu acho que sozinho você não dá conta de absorver tanta coisa. Então, acho que esse espírito colaborativo é necessário. Sim. Eu não sei te dizer, sinceramente, acho que há casos em que isso vem
usando uma linguagem bem simples, assim, vem do coração mesmo. Porque eu acho legal, eu acho importante todo mundo construir e crescer juntos. Em outros casos, pode vir de uma simples questão de necessidade. Cara, se eu não fizer isso, o mercado vai me engolir, eu tô ferrado e eu vou quebrar. Sim. Né? Pode ser as duas coisas. E é né? legítimo. Pode ser as duas coisas. Mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que as novas gerações vêm com uma mentalidade um pouco diferente, né? Um pouco mais de empatia, eu acho. E tem também essa questão do dinamismo do mercado, cara, que é muita informação o tempo Eu todo. enxergo que, para complementar e para até também pegar a tua opinião, eu fiz um artigo outro dia sobre... Uma vez ou outra eu me meto a escrever, né? Assim, acordo inspirado, vou lá. Mas não sou nenhum escritor e tal, mas fiz um artigo pensando assim, porque a gente tem dois tipos de empreendedorismo raiz, assim, que é o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade, né? E eu sempre refleti muito, e com base nas entrevistas que a gente fez aqui ao longo dessa jornada, eu identifiquei que o cara que enxergou um propósito maior na sua atividade empreendedora, no seu negócio, ou até mesmo na sua profissão, ele acaba sendo um cara de mais resultado, de mais sucesso, né? Aquela coisa do tipo, não é o resultado financeiro que importa, mas o resultado social que eu estou entregando, né? Tipo, fazer bem feito, o dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito, é essa visão, né? E eu, obviamente, o artigo tentando fomentar essa ideia de que o empreendedor olhe para a sua atividade maior, o seu serviço, o seu comércio, enfim, como um propósito maior do que ele entrega. Não é só o serviço que ele presta, mas o impacto que ele gera na vida das pessoas. Que realmente ele resolve, disso. Né? E eu fiquei feliz, assim, que algumas pessoas, até pessoas assim relevantes que a gente conhece e tal, deram um bom feedback, né? Tu concorda com essa visão? E eu acho que vem de encontro com o que tu vinha dizendo ali, se tu não sabe se é por um ou por outro, né? Um seria mais ou menos nessa visão de propósito. Tu concorda com essa necessidade de enxergarmos mais a atividade profissional com um propósito maior, uma vocação, uma entrega, um viés social, de participar de uma comunidade? Eu acho que sim. A gente fala muito no mercado corporativo da pauta ESG, né? E isso tá dentro da pauta ESG de alguma maneira. E, de novo, cara, é uma coisa que muitas vezes o mercado te impõe, né? Porque se você não tiver uma política social ou algum braço social ou uma coisa ambiental, assim, o consumidor já te olha um pouco torto, muitas vezes, vai procurar a concorrência. Mas eu acho que tem um propósito, assim, um espírito maior de, você devolver da maneira que você pode alguma coisa à sociedade que ajudou a contribuir com o teu negócio, né? Vou usar o meu exemplo, assim, eu não faço jornalismo para ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro eu faria outra coisa, porque o jornalismo não paga muito bem, né? Mas eu tento, com a minha profissão, devolver alguma coisa de volta para minha cidade. Foi por isso que eu voltei para Blumenau, né? Como é que eu posso, com o meu talento, com os meus dons, né, ajudar as pessoas? Cara, ter uma informação de relevância, que possa ser útil, que possa agregar valor. Dentro do meu nicho, claro que se você comparar a um projeto de assistência social, vai ter muito mais relevância, né? Sei lá, você dá casa, dá comida para as pessoas e tal. Sim. Mas eu tô olhando para aquilo que eu posso fazer dentro das minhas condições, né? E eu acho que essa nova geração de empreendedores tem olhado muito para isso. Legal. Acho que eles têm vindo com essa responsabilidade. Algumas vezes por uma questão assim de berço mesmo, outras por imposição do mercado. Mas que venha por imposição do mercado mesmo assim, né? Porque vai beneficiar a sociedade de alguma maneira. E acho que é uma cultura que vai se criando. Hoje em dia é um sentimento de obrigação e aí isso se cria um hábito. E daqui a pouquinho vira algo natural, né? Senhoras e senhores, Pedro Machado, obrigado, Pedrão. Obrigado mesmo, fiquei bem feliz. Boa, Pedro. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns. Obrigado pelo Espero convite. que seja a primeira vez. Quando tiver alguma pauta aí, quiser conversar com a gente de novo, a gente tá aberto também. A porteira foi aberta, né? Então não tem mais problema voltar aqui. Show de bola. Quem tá aí com a gente até agora, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, cara, a história aí do Pedro e a visão dele também. Economia, do empreendedorismo, negócio, enfim, é uma oportunidade bacana. Lembrando sempre que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E esse foi mais um EmpreendecCast para vocês. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Fechou. Porra, Pedro, que massa.